Olá, essa é a 15ª aula da disciplina de elementos de arquitetura. Nós vamos tratar de bioclimatologia e eficiência energética. Bom, os seres vivos, o hábitat, né, é o lugar onde os seres vivos encontram condições para evoluir e se desenvolver. O nosso é o planeta Terra e nós habitamos em comunidades, né? Várias pessoas se unem em comunidades, em grupos, para, desde o início da existência humana, garantir sobrevivência e segurança. Nós fizemos as mesmas coisas, né? Evoluímos e criamos as cidades, né? Onde vivemos hoje. Vou falar de alguns conceitos importantes para a gente entender o contexto geral dessa aula de hoje. Então, a habitabilidade, por exemplo, é a capacidade de um abrigo de fornecer 3 condições. Então, um abrigo é considerado habitável quando ele é seguro, quando ele nos ampara das inclemências do meio ambiente e quando ele facilita a vida socioeconômica. Isso pode ser definido através de 3 elementos, né? O ser humano, o meio ambiente e a construção. Aqui nós vamos tratar basicamente sobre as condições relativas ao ser humano. Então, o ser humano inicialmente tem expectativas, né? Realizações fazem com que essas expectativas sejam atendidas e esse conjunto, né, essa balança, o balanço positivo traz a satisfação. Então, o conforto é um nível subjetivo de satisfação de uma exigência psicofisiológica. Quando existe desconforto, intervenções precisam ser feitas. Um outro conceito importante é o de desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento chamado sustentável atende às necessidades do presente e não compromete a possibilidade de sustento das próximas gerações, para que elas também possam atender às suas necessidades. Isso é um conceito que veio do relatório da Comissão de Brundtland, um tratado chamado Nosso Futuro Comum, da década de 80, mais precisamente de 1987. Bom, nesse mesmo ano, alguns conceitos começam a ser aplicados a construções chamadas sustentáveis. Então, esse relatório feito na Noruega, ele abre espaço para uma nova área da arquitetura, que traz uma discussão entre a interação do homem com o entorno, utilizando os recursos naturais que estão disponíveis de forma que eles não se esgotem, então preservando o planeta para as próximas gerações, sempre baseado em condições justas, socialmente, economicamente viáveis e ecologicamente corretas, além de culturalmente aceitas. Bom, um novo cenário, né, de projetos arquitetônicos que inclui intervenções humanas e o microclima traz uma mudança de ritmo na atividade humana. Como isso aconteceu? Bom, agora nós temos automóveis, refrigeração e aquecimento artificiais, iluminação artificial, poluição do ar, sonora, especialmente porque a variação do microclima associada a situações geográficas especiais, que é o macroclima, o macroclima são condições climáticas continentais, por exemplo, que nós não podemos mudar. A união desses fatores de variação do microclima mais as situações geográficas trouxeram fatores climáticos especiais, como o desconforto ou o conforto ambiental, térmico, lumínico ou acústico. Então, a atividade humana mudou desde que o homem surgiu, né, até os dias de hoje, mudou muito, como novos cenários foram vistos, começaram a ser vistos e inventados, né, criados pelo homem. Então, os fatores climáticos começaram a sofrer algumas modificações, principalmente no que tange ao microclima. Então, com a degradação desse microclima, as soluções mais tradicionais de projeto deixam de responder às necessidades dos usuários. Então, novas buscas, né, as novas soluções precisam ser obtidas. Então, adequar a arquitetura ao clima de um determinado local significa construir espaços que possibilitem condições de conforto ao homem. Então, a função da arquitetura é propiciar ambientes que sejam, no mínimo, tão confortáveis como os espaços ao ar livre, quando tratamos de climas amenos. Claro que em alguns locais de climas muito rígidos, que é esse primeiro item aí, o ideal é que essas sensações de desconforto que são causadas por esse clima ou muito quente ou muito frio sejam amenizadas.
que é inicialmente o primeiro motivo pelo qual o homem procura abrigo, que é se proteger das intempéries, né, e das condições climáticas extremas que incomodam ou causam desconforto. Para a produção de uma arquitetura e urbanismo bioclimáticos, né, surge esse termo, deve-se conhecer as variáveis ambientais do clima e as inter-relações em 3 escalas de organização de informação. Primeiro o macroclima, depois o microclima e o mesoclima ou elementos climáticos. Bom, o macroclima, como eu já falei anteriormente, trata dos grandes domínios em escala continental e regional, ou seja, fatores climático-ambientais mais genéricos, né? Variáveis que são quantificadas em estações meteorológicas, como, por exemplo, assim, o clima de um determinado país, em função da latitude desse país, né? Ou desse local que está sendo tratado. Já o microclima é uma escala menor, né? Pelo nome a gente já percebe, mas é uma escala em que se observa com mais clareza o resultado de toda a intervenção humana. Mais para frente nós vamos falar das ilhas de calor, que são um exemplo muito típico, né, de motivo pelo qual as cidades são mais quentes, por exemplo. Então, a intervenção humana modifica as condições dos fatores ambientais na proximidade das edificações. E o mesoclima, ou elementos climáticos, é a escala onde se considera com maior detalhe as influências que as condições locais exercem sobre as variáveis climáticas. Então, vou falar primeiramente de macroclima. Eles condicionam, determinam e dão origem ao clima nos aspectos macro ou mais generalizados, como a radiação solar, a latitude, a longitude, a altitude, os ventos e as massas de água e de terra. Nós temos esses exemplos aqui de radiação solar, a quantidade, a qualidade, a inclinação do eixo terrestre em relação à fonte de calor, no nosso caso o Sol, né, estamos falando da radiação solar, o equilíbrio térmico terrestre, a latitude, né, através das linhas dos trópicos, é possível determinar, não é possível determinar, mas o macroclima é determinado justamente pela localização dos trópicos, ou seja, a localização de cada região em relação aos polos ou ao Equador, né, que seria a latitude de maior calor. A altitude, que é relativa realmente à altura do local, por exemplo, em locais de perto do mar, né, no nível do mar, inicialmente tem-se um clima mais quente do que em regiões montanhosas. Climas, né, de regiões montanhosas costumam ser mais frios. Bom, os ventos, o que influencia? A intensidade, né, velocidade, a direção, a origem desse vento. As massas de água e de terra, as trocas de calor entre a água e a terra determinam também muitas variações climáticas locais, além de umidade. Quanto ao microclima, eles condicionam e determinam, dão origem ao microclima, ou seja, ao clima que se verifica num ponto específico, uma cidade, um bairro, a rua, como a topografia, a vegetação, a superfície do solo, natural ou construído. Então, a topografia, questão da declividade, da orientação, exposição, elevação. A gente ouve muito falar assim, por exemplo, um exemplo que eu vou dar é a cidade de Cachoeiro, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Mas a cidade de Cachoeiro é muito quente, porque as pessoas falam que ela fica num buraco, porque ela fica no meio de cadeias montanhosas, então muito pouco vento, né? Então tende a ter pouca movimentação de ar, então é um lugar quente. A vegetação costuma amenizar o clima. Então, locais em que a vegetação é retirada costumam ser muito quentes. Em locais arborizados, tem-se mais sombra, então a temperatura fica mais amena. Quanto à superfície do Sol, se é natural ou construído, o grau de reflexão dos raios solares que esse solo, construído ou não, permite, a permeabilidade, a temperatura, a rugosidade desse solo, tudo isso vai ser determinante para a condição do microclima. A radiação solar é a principal fonte de energia do planeta. O Sol é tanto fonte de calor como fonte de luz. Então, o movimento de translação da Terra e a inclinação em relação à linha do Equador faz com que esses hemisférios recebam quantidades diferentes de radiação solar ao longo do ano. São as estações do ano. Então, o espectro é constituído de ondas eletromagnéticas, que têm diferentes comprimentos de onda,
Então a gente pode dividir isso grosseiramente em 3 regiões: a região ultravioleta, a visível, e a infravermelha. Recebemos aí pouca radiação ultravioleta e mais luz visível e infravermelho no caso. Conforme a radiação penetra na atmosfera terrestre, sua intensidade é reduzida e vai sendo distribuída. A distribuição é alterada em função da absorção, da reflexão e da difusão dos raios solares. Por isso, a radiação solar pode ser dividida em direta e difusa. A radiação solar direta é a fonte de luz mais intensa e a que tem maior influência nos ganhos térmicos de modificação. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, mas pega sol da tarde direto, que é um sol da tarde que pega em cheio numa fachada, vai trazer muito calor, um ganho térmico muito grande. O sol da manhã também faz isso, tá? Porque o sol da tarde é mais famoso aí. A radiação solar difusa é o resultado da interferência que a atmosfera terrestre exerce sobre os raios solares através da reflexão e difusão desses. A parcela difusa é muito maior quanto mais nublado for o céu. A gente se engana achando que às vezes a gente tem um dia muito claro quando tem muito sol e não tem nuvens no céu. É o contrário. Em dias em que há muitas nuvens, a radiação ela é difusa, mas são dias mais claros. Como a luz fica muito difusa, a gente consegue uma distribuição muito maior da luz. A radiação direta varia com a orientação da fachada e já a difusa tende a ser igual em todas as fachadas do edifício. Por isso ela é tão abrangente e promove dias mais claros. A radiação solar pode ser absorvida e refletida pelas superfícies opacas sobre as quais ela incide. Então, a quantidade de energia absorvida ou refletida vai depender da cor e das características da superfície. Superfícies refletivas, como por exemplo a gente tem telhas metálicas, elas refletem muito calor, mas também é um material que absorve muito calor. Ela reflete muita radiação, mas ela também recebe muito calor, ela ganha muito calor porque o metal é um material que ganha calor com muita facilidade. Superfícies claras tendem a refletir a luz e tendem a refletir calor, por exemplo, e as superfícies escuras tendem a absorver mais calor e elas também absorvem a luz, elas não refletem a luz. O ozônio vai absorver a maior parte dos raios ultravioletas. Os vapores de água e o dióxido de carbono absorvem grande parte dos infravermelhos e daí eles reduzem a carga térmica. Bom, uma parte da radiação solar que penetra na atmosfera é refletida pela superfície da Terra ou pelas nuvens. A outra parte é absorvida pelos níveis inferiores da atmosfera e vai produzir um aumento da temperatura do ar. O padrão diário e anual de energia solar incidente na superfície da Terra vai depender da intensidade da radiação solar e da duração da presença do Sol na abóbada celeste. Isso a gente tem alguns dados climáticos. Quando a gente diz assim, os dias de verão são mais quentes, eles também são mais longos. O Sol passa mais tempo na abóbada celeste. Então, os dias são mais longos, a gente tem mais iluminação, então dias mais quentes. Então, não temos apenas só mais iluminação, temos também mais radiação solar. A latitude, a longitude e a altura em relação ao mar. Bom, são coordenadas que determinam a posição de um ponto na superfície terrestre. Então, a latitude é medida a partir do equador. Vai se medir a latitude de 0 a 90 graus e vai se dizer que ela é norte se estiver acima da linha do Equador e sul se estiver abaixo da linha do Equador. Bom, a temperatura média do ar vai se esfriando na medida em que vamos chegando perto dos polos. Não é um esfriamento constante, mas ele pode ser desviado, porque ele pode ser desviado devido a alguns fatores climáticos, tá? Então, a distância a partir do Equador determina a quantidade de energia solar que cada ponto vai receber. A superfície, a porção terrestre que está na linha do Equador é que recebe maior radiação solar. Então, a gente consegue perceber porque ela recebe uma radiação direta em relação ao Sol. E aqui temos radiação proveniente, da fonte de calor mais inclinado. Bom, a posição de uma localidade de ar sobre a Terra pode ser especificada a partir de sua latitude e de sua longitude. A longitude é medida com relação ao meridiano de Greenwich e refere-se muito mais à localização do que ao clima.
Já a altitude, ela se refere sempre ao nível do mar. Então, é um dos fatores que exercem maior influência sobre a temperatura, pois quando aumenta a temperatura, o ar está menos carregado de partículas sólidas e líquidas. Então, justamente essas partículas que absorvem as radiações solares, a gente falou anteriormente, e elas difundem, aumentando a temperatura do ar. O gradiente termométrico do ar é de aproximadamente 1 grau Celsius para cada 200 metros de altura. Quanto aos ventos, são variações de direção e de velocidade de movimentação do ar. Então, são causados pelas diferenças de temperatura entre as massas de ar. Essa diferença de temperatura provoca o deslocamento da área de maior pressão, o ar mais frio e pesado, para a área de menor pressão, onde o ar é mais quente e leve. Então, a gente consegue perceber aqui, né, nessa ilustração, né, existe o movimento da Terra, os ventos vêm do oeste, tem os ventos alísios, os ventos polares, todos em direções diferentes de acordo com a velocidade do movimento do ar e as diferenças de temperatura em função dessa movimentação, do ar mais leve e o ar mais pesado, ou seja, o mais quente e o mais frio. Bom, a Rosa dos Ventos auxilia os arquitetos durante o projeto, é através dela que a gente se guia para conseguir entender de onde vem a radiação, vento dominante, qual é a fachada mais ensolarada, porque ela indica, né, a direção dos ventos e a época do ano em que eles acontecem. Então, aqui nessa Rosa dos Ventos a gente consegue perceber, né, no norte, a velocidade do vento na primavera, no verão, a velocidade já cai no outono e no inverno, né, se for a nordeste, né, eu tenho ventos muito parecidos, porque o nosso vento aqui é dominante, né, durante todo o ano, a velocidade muito estável durante todo o ano. Oeste, sempre mais quente, né, as fachadas localizadas ao oeste não possuem, não tem uma boa orientação, pelo menos aqui nos trópicos nós temos uma incidência de radiação solar muito grande e pouco vento, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Massas de água e de terra. Os locais com grandes massas de água tendem a ter menor oscilação da temperatura durante o dia. Isso porque nós temos maior quantidade de partículas no ar, né? Lembra que elas absorvem a radiação solar, elas conseguem manter estável a temperatura. O efeito de qualquer corpo d'água sobre o entorno imediato vai reduzir temperaturas extremas diurnas. E por isso as massas de água possuem um efeito estabilizador de temperatura. Por isso os corpos d'água precisam ser preservados e têm uma importância tão grande. Eles são reguladores da temperatura da Terra. A topografia. Bom, em regiões acidentadas, os microclimas variam muito. Eu falei do exemplo de Cachoeiro. Cada local possui características próprias. A orientação e a declividade também vão influenciar nos índices de radiação solar. Então, às vezes eu tenho num local uma inclinação em que a incidência solar é muito grande e atrás dessa inclinação eu já não tenho tanta incidência solar. A mesma coisa acontece com os ventos. Grandes cordilheiras ou cadeias de montanhas tendem a barrar o vento. Então, se o vento vem na direção dessa formação, o que está atrás dessa formação não vai receber ventos. Então, provavelmente vai ter uma temperatura muito maior. A força, a direção e a umidade dos fluxos de ar são influenciados diretamente pela topografia. Os fluxos de ar podem ser desviados ou canalizados pelas ondulações da superfície terrestre. Como eu falei aqui, ó, essa parte recebe muita radiação e aqui eu já tenho sombra. As massas de ar frio descem e se instalam aqui. Não existe muita troca de calor. Em alguns locais, se é um local mais quente, esse calor também tende a ficar preso, porque o vento passa por cima, ele não carrega, né? Mas, por outro lado, em dias de grande evaporação, esse calor sobe e o vento carrega essa massa de ar quente, que é muito leve. A vegetação contribui ao estabelecimento dos microclimas, porque o próprio processo de fotossíntese vai auxiliar na umidificação do ar, através do vapor de água que ele libera. Então, a gente consegue perceber, é um local que... Né, os locais arborizados eles tendem
a melhorar a incidência da radiação solar e amenizar o clima desse local. Bom, como eu disse, tende a estabilizar os efeitos do clima nos arredores, pode reduzir a radiação solar incidente, a velocidade dos ventos também pode ser reduzida, porque passa por essas árvores, por essa vegetação, e auxilia na redução da temperatura, além de favorecer a manutenção do ciclo oxigênio-gás carbônico, que é essencial à renovação do ar. O espaço gramado tende a absorver mais radiação solar e irradiar menos calor do que uma superfície construída, uma vez que grande parte da energia absorvida pelas folhas é utilizada para o processo metabólico delas, enquanto em outros materiais toda a energia é absorvida e transformada em calor. Bom, o exemplo dele é muito claro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma superfície gramada, que eu consigo caminhar nessa superfície sem queimar os pés, por exemplo. Essa incidência solar nesse local, por exemplo, que a gente está vendo aqui, eu conseguiria tranquilamente caminhar nessa grama. Mas se fosse de concreto, um local cimentado, dificilmente eu conseguiria isso, porque estaria muito quente, meus pés descalços se queimariam. Temperatura é o elemento climático mais conhecido de mais fácil medição. Então, a variação de temperatura na superfície da Terra vai resultar basicamente dos fluxos das grandes massas de ar e da diferença de recepção da radiação do Sol de local para local. Então, através dos dados climáticos, é possível conhecer o comportamento da temperatura de um local, né? Esses dados se repetem, mais ou menos, todos os anos na mesma época. Então, com esses dados, é possível identificar períodos de maior probabilidade de desconforto e intervir no projeto de modo que esse desconforto seja amenizado. É muito importante ressaltar que, para uma mesma temperatura, a sensação de conforto térmico pode variar se o vento e a umidade local variarem. Bom, falando de umidade, é o elemento climático mais estável ao longo do dia, não tende a variar muito, diferente da temperatura. Resulta da evaporação da água dos mares, rios, lagos e na terra e da evapotranspiração dos vegetais. Quanto maior a temperatura do ar, menor é a sua densidade. Consequentemente, maior é a quantidade de água que pode conter. A umidade relativa do ar é conhecida, o conceito é quando o conteúdo de vapor no ar é menor do que o máximo permitido para aquela temperatura. Bom, quando o ar está saturado, a umidade relativa é igual a 100%, qualquer quantidade de vapor de água a mais vai se condensar, vai originar uma névoa, um orvalho ou, eventualmente, chuva. Em locais com ar muito seco, os dias tendem a ser muito quentes e as noites muito frias. Já em locais úmidos, as temperaturas tendem a ser atenuadas, ou seja, elas são mais estáveis. De acordo com as estações, a umidade do ar também vai variar. Em geral, a umidade do ar é menor na estação fria e maior na estação quente. Vou mostrar aqui para vocês, a umidade relativa do ar entre 60% e 100% é um nível adequado, abaixo de 60% é inadequado para a saúde humana, entre 20% e 30% estado de atenção, entre 12% e 20% estado de alerta e abaixo de 12% emergência. A gente já viu alguns locais decretarem calamidade pública, estado de calamidade pública em função da baixíssima umidade do ar. Porque é inadequado para a saúde humana e as pessoas podem correr risco alto de desidratação, dentre outros problemas que a baixa umidade do ar pode trazer. Bom, ela atua diretamente na capacidade da pele de evaporar o calor. Então, em locais com alta umidade do ar, existe maior dificuldade da pele de evaporar o suor. E com isso, essa sensação de desconforto térmico aumenta, ou seja, a gente está sempre suado quando o local é muito úmido. Então, parece que a gente está sempre com muito calor. Não parece, na verdade, a gente está, porque nós não estamos conseguindo expelir o calor do corpo da maneira adequada. Bom, a umidade do ar pode ser modificada nas escalas mais próximas da edificação, na presença de água ou vegetação. Bom, essa construção é em Brasília e ela é um ótimo exemplo. O Brasil é um local que tem umidade relativa do ar baixa e para que essa edificação seja mais confortável, né, temos água em volta, né, bastante água.
E aqui essa laje solta também, a gente fala que é uma laje solta porque a edificação não está necessariamente ligada nela, as paredes não estão chegando na laje. Isso aqui também é um recurso de resfriamento da edificação. O ar quente gerado, absorvido pela laje, ele é retirado aqui, né, porque o vento retira esse calor e não atinge a edificação, ou seja, não passa para a edificação. Nas proximidades de massas de água e a umidade do ar aumenta, podemos ser utilizados para refrescar essas edificações. Já com a vegetação, a umidade do ar aumenta pela evapotranspiração. Falo agora de superfície do solo, que é algo muito, muito importante para o nosso entendimento em relação ao que acontece, né, as modificações de microclima e o que acontece nas cidades. Bom, solo natural versus solo construído. O solo construído ou modificado pelo homem através do processo de urbanização vem substituindo a cobertura vegetal natural por construções e ruas pavimentadas, o que altera o equilíbrio do microambiente. Com isso, produz distúrbios no ciclo térmico diário, devido às diferenças entre a radiação solar recebida pelas superfícies construídas e armazenada na forma de calor. Ou seja, o ciclo térmico é completamente alterado porque recebe-se uma quantidade de radiação solar muito grande e ela acaba sendo armazenada na forma de calor, criando ilhas de calor. O tecido urbano absorve calor durante o dia inteiro e durante a noite ele irradia esse calor. Então, esse calor ele se junta ao calor que é produzido pelas máquinas, pelos automóveis, pelos homens, todos concentrados em espaços pequenos da superfície terrestre. Então, eu tenho aqui dificuldade para esse ar subir, muitos contaminantes. O vento, ele encontra uma barreira e ele sobe, então ele não passa pelas edificações. Então, o solo é mais impermeável porque ele está todo asfaltado. A energia térmica é maior porque tudo isso, toda essa energia elétrica que está sendo usada aqui, a queima de combustíveis, tudo, o ar-condicionado que a gente utiliza, que está refrigerando o ambiente interno, ele está aquecendo o ambiente externo. Todo esse calor é jogado na cidade e ele não consegue sair muito. Então esse calor fica girando porque o vento encontra barreira, né? Existe a rugosidade dos edifícios, né? É como se eu tivesse uma superfície rugosa aqui e o vento não tem como passar por esse local, o ar quente não consegue sair, então eu fico com essas bolhas de calor, né, formando as ilhas de calor nas cidades. Existe também um problema que são os corredores de vento. Quando eu tenho edificações muito altas, né, eu tenho o vento adquire uma velocidade muito grande nesses corredores, então eu tenho o vento numa velocidade muito grande, desconfortável, passando nesses corredores. Então, e eles não auxiliam, né, na retirada do calor do calor que está nesse local. Então, o tecido urbano, a área asfaltada, vai funcionar como uma rocha mesmo, porque o asfalto é como se fosse uma rocha artificial, concreto asfáltico, por exemplo. E o asfalto em si. Então, ele absorve muito calor durante o dia, durante a noite ele vai irradiando, então não existe um momento em que essa cidade se refresca. Para minimizar o efeito das ilhas de calor e reduzir o impacto no microclima, existem algumas soluções. A criação de áreas verdes em escalas diferentes é um aspecto primordial no planejamento urbano sustentável. Então, a criação de parques, canteiros pela cidade, áreas arborizadas, enfim, passeios arborizados. Os espaços verdes são moderadores do microclima local, porque a presença de água e de vegetação modifica a umidade, melhora, então a temperatura passa a ser mais estável, vai reduzir a velocidade do vento, vai filtrar a luz do sol, vai absorver o barulho, vai reduzir a poluição do ar. O tipo de cobrimento das superfícies, né? Quando a gente fala de concreto de vegetação, existe um efeito muito significante na temperatura do ar das cidades. Então, num grande centro urbano, a temperatura pode variar entre 5 e 10 graus acima da temperatura de um parque, por exemplo. Eu dei o exemplo lá da casa que tem um gramado, né, um telhado verde que também serve de gramado. E assim, eu dei o exemplo de caminhar com os pés descalços. É possível caminhar na grama ao sol de meio-dia e não é possível caminhar no concreto sem machucar os pés no sol de meio-dia. Esse fenômeno é conhecido como ilha de calor ali, né, desse aquecimento das cidades.
Vou falar agora de algumas diretrizes para a construção sustentável, já que falamos até agora de problemas, né, de fatores, né, e culminando no assunto da ilha de calor, que é um problema em função de construções que não são sustentáveis e não apresentam princípios de arquitetura bioclimática. Então, algumas dessas diretrizes essenciais: eficiência energética, vamos tratar de eficiência energética a seguir, o uso de técnicas passivas para o condicionamento térmico dos ambientes, conforto e qualidade interna dos ambientes, uso adequado e reaproveitamento da água, qualidade do ar, utilização dos recursos naturais presentes no entorno, o uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas, gestão de resíduos sólidos, 3Rs, reciclar, reutilizar e reduzir, permeabilidade do solo, acessibilidade e integração dos transportes de massa ou alternativos ao contexto do projeto. Este último também de extrema importância para que podemos gerar menos poluição e menos calor. Bom, conforme Lambert, a eficiência energética na arquitetura pode ser entendida como um atributo inerente à edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia. Portanto, um edifício é mais eficiente energeticamente do que outro quando proporciona as mesmas condições ambientais com consumo mais baixo de energia. Bom, começou-se a pensar em eficiência energética já na década de 70, com a crise do petróleo. Percebeu-se que não se poderia viver apenas de combustível fóssil. O protocolo de Kyoto em 97 aborda essa questão, então olha há quanto tempo isso já é tratado, isso é tentado. O racionamento da energia elétrica em 2001 no Brasil foi um ponto de virada de chave mesmo. Nós tivemos vários apagões e esses apagões, a única maneira, né, de reduzir a quantidade desses apagões era realmente economizar energia elétrica. Foi nesse momento que as pessoas trocaram as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes. Surgiram mais tarde as lâmpadas de LED, muito mais eficientes energeticamente e mais duráveis, ou seja, mais sustentáveis, porque elas precisam ser menos trocadas, menos descartadas, então gera-se muito menos resíduo. Surge a Lei 10.295, que é a política de conservação e uso racional de energia. Nela se trata que níveis máximos de consumo de energia ou mínimos de eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no país, bem como as edificações construídas. Isso passou a ser estabelecido, esses níveis máximos passaram a ser estabelecidos. Seu prédio não pode consumir mais do que X de energia. Este aparelho precisa ser classificado quanto energia, por isso que hoje nós temos selos, né? Consumo de energia, classificação A, B, C, D e E. Então começou-se a repensar a questão energética de conservação dos recursos naturais, porque percebeu-se que os recursos naturais não seriam renováveis na medida em que a população aumentava numa progressão tão acelerada que esses recursos que eram conhecidos como renováveis não seriam renováveis mais, porque não daria tempo de renovar esses recursos. Então, a eficiência energética está ligada à otimização do uso dos recursos, ou seja, tornar eficiente o consumo, em especial a energia elétrica, de derivados de petróleo, gás natural e água. Além disso, deve-se priorizar a utilização de fontes renováveis de energia, como a energia eólica proveniente dos ventos. A energia solar, que aqui no Brasil não é um problema, muito pelo contrário, a angulação do Sol em relação à superfície terrestre favorece muito que a energia solar seja obtida. Nós temos maior parte de dias ensolarados no país inteiro. Também, outra fonte renovável, a biomassa, entre outros. Então, o desafio principal da eficiência energética nas edificações é otimizar, na verdade, reduzir o gasto com energia elétrica sem comprometer o funcionamento da edificação e o conforto dos usuários. Ou seja, eu preciso continuar oferecendo a climatização artificial ou mesmo encontrar recursos naturais para climatizar esse local, vento, promover a troca de calor, né, a retirada do calor,
reduzir o consumo de energia elétrica, mas utilizando iluminação natural. Então, utilizar recursos naturais, quando possível, para reduzir o consumo de energia elétrica. E se a energia elétrica for necessária, que ela venha de fontes renováveis e limpas. A gente chama essas fontes renováveis, como energia eólica, solar e biomassa, de energia limpa. Decisões que visam aumentar a eficiência energética nas edificações. Incentivar a elaboração de projetos que aproveitem ao máximo a capacidade de iluminação e ventilação natural das construções, levando a um consumo menor de energia elétrica. Priorizar o uso de materiais e técnicas que isolem termicamente a edificação. Por exemplo, materiais de baixa transmitância térmica, ou seja, materiais que não absorvam energia térmica. Utilização de cores com baixa absortância solar. Como assim? É ideal que eu utilize um vidro, se eu for usar o vidro para fachada, um vidro que não absorva tanto calor, ou uma cor que não absorva muito calor. Por exemplo, paredes ou vidros duplos. As paredes duplas evitam, minimizam a transmitância térmica, bem como o vidro duplo, porque o vidro duplo tem uma camada de ar no meio, e daí existe uma dificuldade muito grande para o calor passar. Telhados verdes ou na cor branca, porque eles evitam que muito calor seja absorvido. Vegetação arbustiva no entorno da edificação, para evitar que o solo se aqueça, em volta, isso se aqueça e esse edifício absorva esse calor, dentre outros. A escolha correta do sistema de ar-condicionado, levando em consideração a classificação Procel de eficiência energética dos equipamentos. Buscar equipamentos de classificação A, que são os que consomem menos energia. Então, sistemas de ar-condicionado mais eficientes, que consigam refrigerar em melhores condições, gastando menos. É preciso pensar em aberturas, principalmente onde a incidência do sol é maior. É preciso controlar essa incidência solar. Utilizar brises, cortinas e persianas para diminuir a incidência de raios solares no interior da edificação, porque isso vai promover um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura vai fazer com que as pessoas liguem o ar-condicionado, liguem ventiladores, se sintam desconfortáveis termicamente falando. A troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou lâmpadas de LED é uma ação que reduz o consumo de energia drasticamente, reduz muito a carga térmica do ambiente, porque elas além de consumir menos energia, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, elas geram menos calor. Por exemplo, se eu deixo duas lâmpadas, uma de LED e uma incandescente, ligadas por 30 minutos, eu não consigo encostar sem que eu me queime nessa lâmpada incandescente. Já na lâmpada de LED eu consigo encostar. É uma luz mais fria. A utilização de sistemas automatizados, como sistemas de controle de iluminação e ar-condicionado setorizados, eles controlam a temperatura, eles só vão ligar, só vão ser acionados quando a iluminação estiver baixa demais para o bom desempenho ou para o conforto lumínico, desse local, e o ar-condicionado só vai ser ligado em setores em que haja calor ou que haja pessoas trabalhando. Bom, essa é uma demonstração do consumo de energia elétrica em edificações. Há 10 anos atrás esse levantamento foi feito. Bom, 23,3% da energia do país é consumida nas residências, órgãos públicos, edifícios públicos 8% e edifícios comerciais 15,4%. E daí eu tenho aí as condicionantes, os pontos numa residência que mais consomem energia. A iluminação, 14%, podendo chegar a 19% em regiões como o Sudeste. Centro-Oeste, o aquecimento de água, no Brasil inteiro, 24%. O aquecimento de água é responsável por 24% do consumo de energia elétrica. A iluminação, 14%. Ar-condicionado, 20%. Outras coisas, eletrodomésticos como lava-roupas, ferro, som, micro-ondas, chuveiro está aqui. 15,5%, vai variando de acordo com a região, Mas a refrigeração é a campeã de bilheteria, sendo
representando 27% do consumo de energia no país. Claro, vai variar de região para região também, a gente consegue perceber. No sul, um pouco menos do que no norte, por exemplo, do que no nordeste, locais muito quentes. Então, nós temos aqui, ó, o que faz com que tanta energia seja consumida? Bom, equipamentos de escritório, ar-condicionado, iluminação artificial, elevadores, né, vários tipos de equipamentos, outras cargas, né, computadores, né, iluminação artificial, enfim. Bom, a ineficiência dos sistemas naturais de iluminação e ventilação no interior das edificações vem sendo compensado por sistemas artificiais, ar-condicionado, luminárias. Isso gera um consumo muito maior de energia. Por isso, a intenção não é extinguir os sistemas artificiais. Para trabalhar à noite, por exemplo, eu preciso de iluminação artificial e tudo bem, mas é preciso existir uma integração com sistemas naturais e artificiais. Quando for possível utilizar a luz do dia para o trabalho, né, ou mesmo dentro de casa, que essa iluminação natural seja utilizada. Então, a edificação precisa receber de forma eficiente a iluminação natural. A iluminação natural sem a radiação direta solar, porque a radiação direta vai aumentar o calor dentro dessa edificação. Existem alguns programas de certificações que guiam, né, que tratam da eficiência energética de edificações, incentivam, né, as edificações que possuem esse tipo de selo são pontuadas, de modo muitas vezes a ter algum tipo de incentivo fiscal até. Alguns edifícios que têm a certificação do LEED, a base da NASA nos Estados Unidos, o Centro de Cultura Max Pfeffer em São Paulo, a Hearst Corporation nos Estados Unidos, o processo Aqua de certificação América Shopping no Rio de Janeiro, Escola Ilha da Juventude em São Paulo. O programa mais conhecido aqui no Brasil é o Procel Edifica. É um subprograma do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica do Governo Federal, busca promover a eficiência energética nas edificações brasileiras. É baseado na norma ASHRAE dos Estados Unidos. É uma etiqueta de empreendimentos novos ou reabilitação, edifícios comerciais de serviços e públicos ou edifícios residenciais. Existem bonificações para o uso eficiente da água ou emprego de fontes alternativas de energia. A avaliação pode ser feita em 2 etapas, etapa de projeto e depois do edifício construído. É realizada por um laboratório de inspeção que é acreditado pelo Inmetro. Então, a análise da envoltória, né, em relação à fachada, iluminação, condicionamento de ar, e existe uma pontuação para o edifício completo. O terminal rodoviário de Brasília é certificado pelo Procel Edifica, o Salvador Norte Shopping também, a sede da Caixa. Bom, a Casa Azul é uma classificação socioambiental dos projetos habitacionais financiados pela Caixa. A missão é reconhecer projetos de empreendimentos que adotem soluções eficientes na construção, no uso, na ocupação e manutenção dos edifícios, incentivando o uso racional de recursos naturais e a melhoria da qualidade da habitação de seu entorno. Bom, são 6 categorias de classificação: qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais. Bom, eu tenho aqui o Residencial Brahma, em Garanhuns, em Pernambuco, Residencial Parque Jequitibá, aqui em Vitória, e Residencial Bonelli, em Joinville, Santa Catarina. Bom, esse é o percentual de economia com a adoção das certificações nas edificações. A reciclagem de resíduos melhora muito, 75% da melhoria na economia com a adoção da reciclagem de resíduos. A água, né? A economia de água, 40%, e de energia, 20%. O que é um green building?
O Brasil é o 5º país do mundo com mais prédios verdes. O Green Building, ao pé da letra, é um prédio verde. Acho que dá para a gente entender que é um prédio sustentável. Esse 100% de sustentabilidade ainda é muito difícil de ser atingido, mas o Green Building ele tende a ter um determinado padrão para que esse prédio seja assim denominado. Então, segundo o diretor do GBC Brasil, os projetos que recebem o selo apresentam redução de 40% no consumo de água e 30% no consumo de energia. Segundo ele, o aumento de custo na construção desses empreendimentos mais sustentáveis não ultrapassa 6%. Basicamente, a gente está falando de decisões de projeto, decisões arquitetônicas que favorecem a iluminação natural, a redução do consumo de água e de energia. Aqui tem o ranking, a China em primeiro lugar, segundo o Canadá, terceiro Índia, quarto Brasil, em projetos certificados, em metragem quadrada. Bom, o surgimento desse nicho de mercado, né, dos Green Buildings, ele aparece de maneira muito forte. Né? Aí a gente tem alguns artigos de 2015 para vocês verem como isso já acontece há algum tempo. 2013 sobre exame, os edifícios verdes estão virando a regra nas empresas. Em alguns estados, a economia de água, né, a permeabilidade são obrigatórios. Então, a construção sustentável é tratada como um mercado efervescente, é verdade, ainda é. A gente está falando aqui, ó, evolução de prédios verdes entre 2009 e 2012. Então, em 2009 a gente tinha 16, em 2012 a gente já tinha 82 prédios verdes. Hoje esse dado é bem mais alto. Os ganhos ambientais e economia em longo prazo em relação ao edifício convencional, o custo de implantação é de 1 a 7% maior, mas o custo operacional total é de 8 a 9% menor. Emissões de gases de efeito estufa, redução em torno de 35%. E a energia média, a redução média de energia é de 30%. Fora que é mais valioso, né? A valorização na revenda é muito maior. O descarte de resíduos gerados entre 50% e 80% e a redução de água é de até 50%. O que o arquiteto e o urbanista faz? Bom, como a gente está falando de elementos de arquitetura, eu achei importante falar sobre a função do arquiteto nesse momento, nesse processo. A engenharia civil coopera, né? Então arquitetos, urbanistas e engenheiros devem trabalhar juntos por uma mesma causa, né? Na construção sustentável, na arquitetura bioclimática. Então temos uma formação fundamentalmente generalista na arquitetura e abrangente que envolve técnica, estética e principalmente humanismo. Nossas atividades e atribuições abrangem vasto campo de possibilidades de atuação voltadas para a criação ou modificação de espaços públicos ou privados no hábitat humano, com o objetivo principal de aperfeiçoar a relação do homem com o seu espaço e dessa forma proporcionar-lhe conforto e bem-estar. Então, basicamente, conforto e bem-estar com bom aproveitamento energético. Então, o conforto do usuário, mais eficiência energética, mais a redução de CO2 e outros poluentes, mais a redução do custo operacional, vão resultar na arquitetura bioclimática, que é a ideal, que vai nos trazer os green buildings, ou a construção sustentável. O que é uma arquitetura bioclimática? É a adequação da construção ao clima, visando o conforto térmico, visual, acústico do usuário. Trata o envelope, a envoltória da construção como uma membrana reguladora, permeável e controladora de radiação solar, ganho térmico, enfim. O arquiteto deve utilizar recursos de projeto e materiais adequados, levando sempre em conta as variáveis climáticas. Portanto, para cada local de clima diferente, é necessário avaliar a situação climática, as variáveis relativas ao clima, porque o comportamento dos materiais do ponto de vista térmico e lumínico é diferente. Então, para projetar e construir uma edificação com uma membrana, com uma envoltória eficiente, todas as variáveis climáticas e o clima local precisam ser avaliados. Um determinado material é muito eficiente para uma determinada região e para uma outra região não é.
a gente vê um modelo importado da Europa, por exemplo, que são as fachadas envidraçadas. Bom, a gente está falando de uma envoltória que vem de países que precisam da radiação solar, principalmente no inverno. No Brasil, a gente não precisa de ganho de calor. Esses países precisam de ganho de calor. Então, é preciso avaliar muito bem onde se utiliza uma envoltória como essa, toda envidraçada, com vidro espelhado ou vidro transparente, incolor, enfim. Para Robert Lamberts, são basicamente 3 as ideias a serem perseguidas no processo de concepção arquitetônica de modificação bioclimática. Usar sistemas naturais de condicionamento e iluminação sempre que possível, usar sistemas artificiais eficientes, buscar integrar os 2 sistemas, natural e artificial. Então, a arquitetura bioclimática, ela sempre vai buscar tirar proveito das vantagens do clima, da orientação solar, da direção dos ventos. Então, a gente pode utilizar painéis solares, painéis térmicos para evitar que a edificação ganhe calor, brises móveis, né? Aqui a gente tem uma cobertura móvel, painéis de vidro, sistema de ventilação de baixo consumo, ventos predominantes, né, provenientes da costa, devem cruzar a edificação, né, de modo a retirar o calor dessa cobertura e o calor gerado aqui dentro, já que a gente sabe que o ar quente tende a subir, então todo o ar quente é varrido daqui, né, tanque de captação de água pluvial para aproveitar a água pluvial, águas cinzas, né, enfim. Para que se obtenha uma arquitetura bioclimática eficiente, é preciso analisar a insolação em diferentes estações do ano também. A inclinação do Sol no verão é diferente da inclinação do Sol no inverno. É preciso avaliar se a entrada dessa insolação na edificação no inverno é bem-vinda. No sul do país nós sabemos que sim, porque o inverno é muito mais rigoroso do que no Nordeste, por exemplo, em que acredito que em momento nenhum a insolação, a radiação solar direta seja bem-vinda. A aplicação dos conceitos de conforto ambiental. Vou mostrar alguns exemplos legais. Esse é o edifício Bosco Verticale, em Milão. Milão é uma das cidades mais poluídas da Europa. E além de uma edificação, é também um projeto de reflorestamento metropolitano. Ele contribui para a regeneração do ambiente e biodiversidade urbana. Percebam que ele realmente é um bosque vertical. Ele é todo arborizado, todo projetado para que as pessoas tenham pequenos jardins em suas varandas. A irrigação das plantas é realizada com água da captação da chuva, água captada da chuva e reutilização das águas da pia e do chuveiro. São 900 árvores com diferentes alturas, 3, 6 e 9 metros, além de grande variedade de arbustos e plantas florais, proporcionando sombra no verão, entrada da luz do sol no inverno, porque elas são, como são plantas locais, né, o inverno mais rigoroso, elas perdem as folhas no inverno e daí essa edificação recebe a luz e o calor que precisa. E no verão, sombra. É muito interessante, né? Então a gente consegue perceber assim, melhoria da umidade, a captura do vento, né? No inverno, como as folhas caem, a luz entra, o sol entra e aquece, então não precisa utilizar tanto um sistema de aquecimento artificial. Esse sistema de floresta densa proporciona a criação de um microclima no interior do edifício e filtra as partículas de poeira, né? No caso aqui, que o vento traz. Também utiliza sistemas de energia eólica e fotovoltaica. Então aqui a gente tem a obtenção, de como é obtida, né, a energia eólica. Tem 40 mil metros quadrados de área construída, equivale em quantidade de árvores a uma área de 10 mil metros quadrados de floresta, ou em termos de densificação urbana, uma área de habitações familiares de quase 50 mil metros quadrados. Olha que legal o interior, né, como os apartamentos ficam nesse edifício, é muito interessante. A sede da Petrobras em Vitória, a proposta tem a obtenção de
tem a intenção de obter a certificação LEED, o destaque para as proteções térmicas das fachadas e coberturas, a criação de zonas sombreadas e sistemas de energia renovável. Foram adotados conceitos construtivos que resultem em eficiência energética, respeito ao meio ambiente e sistemas que evitem o desperdício de materiais. As árvores foram mantidas, as mais antigas, criam uma espécie de cinturão verde em torno dos edifícios, colaborando com o sombreamento. Aqui o interior bem interessante, bastante uso de iluminação natural. Elementos como átrios de pé direito elevado, protegidos por coberturas de vidro com controle solar e jardim na cobertura. Proteções de controle solar nas fachadas garantem conforto térmico e lumínico através da ventilação e da iluminação natural. Praças com generosas áreas verdes, espelhos d'água colaboram na manutenção do microclima. A utilização de coletores de energia solar para o aquecimento de água. A parte da água pluvial recebida, ou seja, a água da chuva recebida pelas coberturas, é armazenada e utilizada para irrigação das áreas verdes e reposição nas torres de arrefecimento, ou seja, de ar-condicionado. Aqui mostrando a questão da insolação, os painéis recebendo a insolação. A partir do estudo da insolação foi feita a distribuição do programa de necessidades. Ambientes de longa permanência ficam próximos das faces menos ensolaradas, com maiores vãos, e banheiros, copas, depósitos e circulações verticais perto das fachadas leste e oeste. São locais de curta permanência. Soluções de proteção térmica para fachadas e coberturas, como brises, telas de proteção e vegetação, reforçam o sombreamento, reduzindo a climatização artificial no interior do edifício e otimizando o consumo energético. Melhoram também a distribuição da iluminação natural em função das aberturas com dimensões adequadas em locais convenientes, resultando no uso racional de lâmpadas, ou seja, iluminação natural para evitar que muita iluminação artificial seja utilizada. Então, soluções arquitetônicas eficientes vão gerar edificações eficientes. Gente, isso aqui não é eficiência. É uma fachada com ar-condicionado exposto, ou seja, tudo aqui precisa de ar-condicionado porque está na cara que a gente tem uma incidência solar muito grande, né? Por causa desses toldos a gente consegue perceber. Tem gente colocando até roupa para secar na fachada. Então a gente tem esse tipo de problema, sabe? Quando a gente tem uma fachada pouco eficiente, soluções arquitetônicas pouco eficientes. Olha a diferença dessa fachada para essa. Bom, vou resumir. Eficiência energética na arquitetura é minimizar os impactos no microclima, melhorar o desempenho térmico energético das edificações, bioclimatização e sistemas eficientes e o uso de fontes de energia alternativa. É muito mais barato economizar energia do que fornecê-la. Existem já os edifícios energia zero, ou Zero Energy Buildings. Bom, no futuro, toda a energia consumida por uma família em atividades cotidianas como aquecer a água, usar eletrodomésticos e até mesmo recarregar um veículo elétrico será fornecida pelo próprio edifício através de fontes renováveis. É uma edificação que pode ser autossuficiente em energia ou que ao longo de um ano produz mais energia do que consome. Na Europa, a partir do ano passado, os edifícios construídos passaram obrigatoriamente a adequar-se ao programa Edifícios Energia Quase Zero. As nossas casas, escolas, escritórios e outros edifícios estão acabando com o clima. Os edifícios europeus consomem cerca de 40% da energia, gás e eletricidade. Os edifícios da União Europeia são responsáveis pela emissão de 4.400.000 toneladas de gás carbônico por dia. A solução são os edifícios de energia zero. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos à disposição caso haja qualquer dúvida. Até logo.